E aí, galerinha, muito boa tarde a todos. 15h25, 12/12 de 2023, aí, finalzinho de ano. Vamos aí para uma análise aqui, meio que de urgência, né? Na verdade, a análise de urgência foi ontem que eu fiz. Eu ia fazer ontem mesmo essa análise aqui agora para vocês, porque mudou um pouquinho a condição. Só que acabei não fazendo, né? Eu ia fazer hoje no finalzinho do dia, mas de qualquer maneira, vamos aproveitar e fazer logo. Galera, como aqui tá uma construçãozinha aqui, eu tô aqui meio que com um ventiladorzinho pro meu lado aqui, mas acho que vocês não vão ouvir muito ele não. Aqui tá uma bagunça aqui em casa, fazendo umas trocas aqui. Mas vamos lá. Se vocês escutarem algum barulho do ventiladorzinho, vai desculpando, beleza? Vamos lá, galera. Então, o que acontece, né? A gente teve uma queda ontem, eu até fiz essa análise para vocês, né? Que tinha pegado de surpresa aqui, que foi essa queda, mais ou menos aí de 8% aí em um único dia, né, vindo buscar na casa dos 40, 499,86, né, a minha análise seria que mesmo que o mercado viesse buscar a região dos 42,773,13, seria aqui para pegar impulso, para vir romper os 45 e quem sabe vir buscar aqui a casa dos 50 e aqui a metade, 48 mais ou menos. Então é isso que eu falei, certo? Então o que é interessante agora, o mercado aqui, ele fez uns padrões aqui interessantes, inclusive na última análise que eu fiz, a penúltima na verdade, eu tinha até falado que nosso OBV aqui, ele estava aqui, ó, dando uma divergênciazinha aqui, ó, o mercado subindo aqui, mas fazendo topos aqui mais baixos, né, e que poderia vir buscar essa região aqui da VWAP, justamente estamos exatamente em cima da VWAP, né, essa WMA aqui. Beleza? É diferente um pouquinho da VWAP, na verdade. VWMA é um pouquinho diferente, tá? Então, aqui a gente está praticamente em cima dela. E isso aqui é muito importante a gente entender isso, porque aqui, como a gente está em cima dessa linha, dessa média apoderada pelo volume aqui, é interessante saber onde é que a gente está aqui no gráfico. Não é que isso aqui é um indicador milagroso, mas eu estou adaptando ele à minha forma operacional, certo? Então, ontem, quando a gente teve essa queda, a gente fez esse baita volume aqui, ó. Se tu for ver, o volume um pouquinho maior que tem dele é lá pro dia aqui, ó, dia 23 de outubro, dia 16 de outubro foram os maiores que foram feitos aqui nessa região. Aqui a gente teve uma atuação elevada aqui, né, ultra elevada. Então, isso aqui significa para mim que a gente teve um player que empurrou o mercado aqui para baixo aqui, teve atuação profissional aqui, certo? A gente, como grafista, o que a gente tem que entender é se realmente esse play que entrou aqui, quem é mais dominante, se é quem entrou vendido aqui nessa região ou quem entrou comprado, porque aqui a gente tem as duas, eu sempre gosto de falar isso para você, a gente tem sempre os dois polos aqui, os comprados e os vendidos. Então, nessa queda aqui, eu sei que teve muita liquidação, depois eu tento mostrar para vocês aqui um pouquinho aqui no gráfico, mas a gente teve uma liquidação interessante aqui. Só que aí a gente tem que saber quem tem mais força, se é quem fez aqui o movimento aqui, né, quem deu liquidez aqui para esse movimento acontecer, certo? Então, o que eu tenho de informação? Eu tenho duas coisas importantes para falar para vocês. Primeiro é a frequência. A frequência que nós estamos trabalhando nesse exato momento é de 42,473 a 40,499. Essa é a frequência que a gente tem que estar trabalhando agora, tá? Não é mais essas frequências aqui dos 42,473 a 45,348. A frequência é essa de baixo. Por quê? Porque o preço ele rompeu a linha dos 50%. E aí, além disso, a gente tem uma barra de fluxo elevada que ela, teoricamente, é que ela foi rompida também. É um ponto interessante também para falar para vocês. Eu vou marcar aqui, na verdade, tá? Então, a gente tem aqui um padrão aqui, que antigamente era essa a marcação que eu tinha, e a gente tinha praticamente aqui os 50%. Foi rompido os 50%. Depois disso, a gente tem outra opção aqui, ó, que é a outra barra aqui, a menor barra aqui, e a gente tem os 50%. O que está acontecendo com o mercado nesse exato momento? A gente está trabalhando acima de uns 50% dessa segunda barra aqui, né, praticamente onde começou esse volume aqui, certo? Então, eu tenho uma força aqui querendo empurrar aqui o mercado aqui para baixo, para querer acabar com a festa desses camaradas. É a primeira coisa que a gente tem que entender, certo? Então, dito isso, a gente está tendo aqui um teste de oferta na segunda barra, ou seja, nessa segunda barra aqui, ó, certo? Esse teste de oferta é em cima da barra do dia 4 de dezembro, que por enquanto está segurando aqui. E ela está passando praticamente aqui nessa região dos 40,499, que é a expansão aqui que a gente tem aqui da FiMate aqui, para saber mais ou menos onde é que a gente está situado, certo? E olha só,
Quando a gente fez esse movimento aqui, a gente teve essa atuação profissional, a gente consegue agora fazer aqui o quê? A gente desenhou aqui a nossa barra aqui. Por quê? Porque agora ela é a maior. Ela que vai me interessar. Então eu tenho que saber que quem que está dominante aqui nessa barra aqui foi quem entrou comprado ou quem entrou vendido nessa situação. Até o momento, o que eu tenho? Eu tenho aqui a barra pintada. Já está pintada, mas eu vou aqui delinear aqui para vocês. E aí eu tenho 50% da barra. Então nessa configuração eu sempre costumo falar para vocês que a gente tem mais força o que? Vendedora. Por quê? Porque a gente está abaixo dos 50% da barra. Não estou falando do canal, estou falando da barra. Então, o preço ele pode fazer brincar nessas regiões aqui. Não tem problema nenhum. Mas se ele ficar brincando nessas regiões aqui, obviamente que eu vou falar que a possibilidade aqui, a probabilidade maior é do mercado romper essa barra aqui e acionar o stop de quem está comprado nessa barra aqui. E isso aí vai gerar oferta, porque o mercado eles vão ter que vender, já que eles estão comprados. E isso gerando oferta, pode romper os 40,499, que seria mais ou menos aqui essa barra aqui. E se isso acontece, a gente vai levar stop dessa galera e dessa galera aqui, podendo vir buscar a região dos 35.604,45. É uma opção. Eu acredito nessa opção até o momento? Não. Eu queria comprar nesse exato momento que eu falei para vocês que eu queria comprar nos 40,499, queria, mas o único problema de eu fazer essa compra nessa região aqui é porque a gente tem essa barra de fluxo elevada e o preço está trabalhando abaixo. Então, isso, teoricamente, aqui não é uma condição para eu fazer essa entrada. Lembrando que eu fiz entrada aqui, ó, no 50%. Beleza? Já tomei na cara aqui. Estou comprado nessa região aqui também, tá? Porque, geralmente, o Bitcoin eu só compro. Eu não faço trade em moedas, só faço trade lá na B3, como vocês me acompanham aqui, certo? Mas, de qualquer maneira, o que acontece? Eu estou pensando em comprar nessa região. Obviamente que eu estou pensando em comprar nessa região. Por que eu não compro? Justamente por conta disso. A gente tem um padrão aqui de uma barra ultra elevada e o preço está abaixo dos 50%. Então, isso não caracteriza, a princípio, uma compra. Eu posso comprar aqui uma merrequinha aqui, botar um stop abaixo, não tem problema nenhum se você quiser fazer dessa maneira. No meu entender aqui, no meu operacional, ele não me permite a fazer esse tipo de entrada. Diferente de... se o mercado aqui ele começasse a ficar brincando, começa a cair devagar, não tivesse volumão, caísse, pô, chegou aqui e o mercado sem essas barras ultra elevadas, barras pequenas, aí sim caracteriza uma compra nessa região para mim. Beleza, uma compra. Mas não foi o que aconteceu. O mercado ele caiu com força, fez a barra de atividade profissional e a gente agora tem aqui um preço que está trabalhando abaixo dessa barra. Então, isso caracteriza para mim que uma força até o momento maior comprador. Ah, mas o OBV está bem em cima da VWMA. E aí? Beleza, aqui está indicando aqui que eu tenho um grande suporte nessa região, porque ele é o preço ponderado aqui pelo volume. Não tem problema. Mas nessa condição aqui, eu prefiro fazer entrada novamente no Bitcoin se a gente rompe a região dos 50%, que está representada ali pelos 42,473. É isso que está falando exatamente. O mercado ele tem que fazer o quê? Romper essa região. Rompeu, ficou trabalhando acima, eu tenho uma possibilidade aqui maior de dizer que essa galera aqui que entrou vendido aqui começa a ficar em maus lençóis, porque o preço já está 50% da barra deles, né? Está ultrapassando aqui. Então isso significa aqui que os vendidos estão enrolados. E se isso aqui acontece, o mercado começa a perder os 43 aqui, ganhando para cima, já era. O próximo alvo ali, não tenho medo de falar, é os 50,244, certo? Só que para isso aqui acontecer, eu tenho que romper essa região dos 50, fazer meus testes de oferta e o preço trabalhar acima. Se trabalhar acima, esse aqui vai ser o nosso próximo alvo. Ah, mas tem um alvo bem aqui que é nos 48. Beleza, estou falando um alvo todo, ou seja, do canal todo, pegando desse canal até esse. Sem colocar aqui, levar em consideração aqui os 50% dessa frequência do 50 ao 45, tá? Então, o que eu acredito aqui, galera, não tem o que eu falar, o que eu acredito, né? Mas vamos lá. O que eu tenho que ser aqui bastante realista com vocês. A configuração que eu vejo nesse exato momento aqui é de venda, não tem jeito, é venda. Ah, mas aqui, ó, o OBV aqui tá querendo fazer, pode fazer topo maior, beleza, não tem problema. Mas para mim, eu tô falando para vocês, eu poderia comprar nessa região e botar stop curto? Poderia, mas na minha configuração, na minha leitura, não me permite fazer isso, porque eu vivo isso todo santo dia na B3 e eu sei
como é que isso funciona? Então, na minha opinião aqui, na minha estratégia, só romper nos 42 para fazer entrada no Bitcoin novamente, ficando acima dos 42. Não adianta romper e depois voltar novamente para baixo, tá? Se tu for pegar aqui, é porque essa aqui não tem mais. Todas essas barras aqui, ó, olha aqui, ó. Vamos pegar um exemplo simples aqui. Tire o evento, né? Tire o contexto, só o evento. Tem uma barra de fluxo elevada aqui. E aí eu tenho 50% aqui. E o preço, o que acontece depois que ele faz essa atividade ultra elevada? Ele fica trabalhando abaixo. Aqui dá sinal de compra? Não. Não dá sinal de compra. Por quê? Porque o preço não rompeu 50%. Aí vem aqui, ó. Aí a galera vem aqui e fala que aqui é uma resistência. Ah, o mercado rompeu. Opa, rompeu os 50%? Não, ele rompeu essa resistência aqui. Os 50% da velha ainda não rompeu. Veio lá em cima e novamente, ó, caiu e ficou abaixo de 50%. Dá sinal de compra aqui? Obviamente que não dá. Mas beleza, se tu for ver todo o contexto do mercado, aí já é outros 500. Eu estou falando apenas de base, não estou falando do contexto. Obviamente que no contexto geral, eu já teria comprado nessa região aqui pela essa configuração se tivesse acontecendo essa mesma coisa. Por quê? Porque eu tenho uma distribuição, eu tenho atividade profissional, eu tenho nível de absorção, eu tenho barras pequenas aqui, barras que não são barras ultra elevadas, na verdade. Só tem uma aqui e outra nessa região aqui que praticamente deu ignição. Então aqui pode ver que é uma configuração diferente porque a gente tem tempo, a gente tem coisa aqui para analisar. Lá não, foi uma queda rápida e eu não tenho mais barras para analisar. Entendeu? Então lá, por mais que pareça ser uma absorção, aqui eu tenho indício maior de uma absorção do que lá. Por quê? Porque a gente andou muito tempo lateral. E aí o mercado começou a vir lá nos 50%, dá compra, não dá compra. Aí o mercado volta, o mercado foi lá, rompeu, segurou, não dá. Só que agora ele fez uma barra elevada aqui, nesse dia. Aí, pô, o que acontece? Vou marcar ela, beleza? Vou marcar os 50% dela, beleza? Olha que eu tenho para cá, eu tenho essa outra barra aqui nessa região. Agora, tu tá vendo aqui que os topos aqui estão mais baixos, tá? E aí o mercado pega aqui, não dá, rompeu, voltou, não ficou mais trabalhando abaixo de 50%, aí sim, ignição. Então aqui eu tenho como ver isso aqui de uma forma mais detalhada, tá? E se eu não me engano, aqui estava passando uma VWAP, se eu não me engano, né? Eu tirei porque eu troquei aqui para Bybit, mas tendo aqui uma atividade profissional, inclusive eu comprei nessa agulhada aqui, tá, galera? Então, para quem me segue, sabe muito bem que essa agulhada aqui eu fiz minha compra. Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho um contexto, tá, galera? Eu tenho aqui atividade profissional, eu tenho aqui um aumento do volume expressivo, e aí eu tenho aqui segurando os testes aqui em cima dessa barra, e por mais que esteja abaixo dos 50%, eu já tenho esse tipo de leitura de absorção aqui seguido de uma acumulação. Então, para mim, isso aqui é mais fácil. Só que nesse contexto aqui, eu não tenho essa configuração, tá? Eu não tenho até o momento. Tá vendo que o OBV agora, ó, ele já, tá vendo que ele muda? Conforme o volume, ele é dinâmico, né, galera? Conforme o volume vem entrando aqui, ele vai fazendo o cálculo. Tá? Se romper aqui o OBV para baixo e ficar abaixo da VWMA, aí, galera, mais um indício aqui que possivelmente a galera está desencarteirando aqui, a gente pode ter uma queda um pouquinho mais acentuada, para quem sabe vir buscar o próximo alvo do Bitcoin. Beleza? Então, no meu ver aqui, o Bitcoin ainda não é saudável para fazer compras nessa região. Se eu tivesse todo aquele contexto lá de trás que eu acabei de mostrar para vocês, beleza, que era compra. Ah, mas geralmente nessas regiões aqui é compra, porque a gente está chegando na expansão máxima do canal, desse canal aqui, entre os 45 e 40. Beleza, se tu for botar em crédito aí a FiMate e tudo, tranquilo, não tem problema nenhum. Só que eu levo muito em consideração volume, então o volume não deixa eu fazer essas paradas de vez em quando, tá? Então se eu fosse querer traçar a FiMate aqui seria praticamente aqui um canal de referência, zona neutra, rompou zona neutra, aí você mexe aqui uma venda. Nesse contexto aqui nem zona neutra rompeu, tá? E eu também não gosto de fazer essas paradas aí. Para mim, FiMate aqui em criptomoedas ou em qualquer outro tipo de ativo que eu uso, é mais para marcar tendência mesmo, tá? Eu curto mais para isso. Entrada sempre tem que ter volume, porque eu sempre entro bem antes aí, se eu fosse acompanhar a FiMate. Não estou falando que a FiMate é ruim, muito pelo contrário, eu uso bastante, mas na minha configuração e no meu operacional, não me cabe fazer entrada observando FiMate, beleza? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês nesse exato momento é isso, galera. Pô, a gente fez atividade profissional, a gente tem atividade profissional, a gente está vendo aqui que o mercado está batendo aqui na VWMA, é um sinalzinho de suporte nessa região aqui, e o preço aqui bateu lá, e fez sombra, bateu de novo e fazendo sombra aqui, mas beleza.
Isso aqui só vai estar legal na minha configuração se a gente romper os 42. Rompeu os 42, o preço voltou aqui, ficou acima, beleza. Aí sim eu tenho a chance de querer fazer compras novamente no Bitcoin para romper aqui os 45 e vir buscar os 50. Essa é a minha análise depois desse evento climático. E por que eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, sendo que eu faço vídeos toda semana. Eu não gosto de fazer vídeo na semana, mas quando acontece algum evento climático importante, eu tenho que passar aqui para vocês. Eu me sinto nessa obrigação. E isso aqui foi uma coisa que me pegou de surpresa. Obviamente que eu não esperava que o mercado fizesse isso do jeito que fez. A correção, beleza, não tem problema nenhum a correção. A correção está dentro do padrão ainda, não quebrou esse padrão. Mas com a intensidade que aconteceu em um só dia, me pegou sim de surpresa. Então, por isso eu coloquei um vídeo ontem e eu estou colocando esse vídeo nesse exato momento, assim que eu acabar de gravar, que eu já vou subir no canal para vocês ficarem informados sobre essa situação. Então, foi sim um movimento que me pegou de surpresa, tá? Então, por isso, eu achei viável vir aqui explicar para vocês agora o que eu espero e a configuração do meu gráfico. Então, para quem acompanha o meu gráfico, não estava desse jeito aqui, eu não mudo essas linhas, só que agora eu mudei, porque esse meu gráfico, eu estava dando aqui poder a essa barra do dia 5 de dezembro. Ela foi rompida e ela está sendo testada aqui, ó, praticamente de novo. Então, a gente tem aqui uma barra impulsionando aqui para baixo agora e outra aqui impulsionando para baixo, já que a gente levou essa galera que está aqui, certo? Então, é muito importante a gente ver isso aqui e acompanhar isso. Então, assim, galera, momento de compra para o Bitcoin, na minha opinião, aqui, na minha opinião e para mim, não, tá? Para mim, eu teria que romper os 42. Caso contrário, não faria entradas aqui no Bitcoin. Para quem me acompanha, sabe que eu estou muito bem comprado em Bitcoin. E geralmente eu procuro esses tipos de oportunidade para aumentar minha posição, coisa que não me agrada até o momento, beleza? Teria o próximo alvo? Obviamente que eu teria o próximo alvo. Então, eu vou deixar marcado para vocês aqui, caso esse rompimento aqui dos 40 aconteça. Então, eu tenho aqui essa região, então eu tenho a região aqui dos 38. Então, praticamente, a gente pode vir buscar aqui, se configurar isso, a região dos 38, tá? Vamos ver aqui. Ó. Então, se essa configuração aqui se confirmar, se essa barra aqui realmente ela for dominante, a força dominadora dela for vendedora e romper essas regiões aqui, próximo alvo do Bitcoin é bater 38.041. Tá? 38.041. Vamos dar uma olhada aqui na outra plataforma que eu gosto de usar para saber aqui mais ou menos onde está esse nível de POC. Ó, 38 é praticamente o nível de POC. 37.489. 37. Opa, seria um pouquinho mais para baixo. É praticamente essa região aqui de nível de acumulação, né? Então a gente vê que a gente tem uma acumulação aqui, eu até desenhei para vocês no gráfico, né? Desenho aqui para vocês no gráfico, o nível de acumulação. A gente teve aqui a acumulação, teve o rompimento e possivelmente, se configurar, a gente pode vir buscar ali esses 37. Aqui no meu gráfico aqui tá, eu vou optar por aqui, tá? 38.041. E mesmo se isso aqui acontecesse, o que eu falei para vocês? Que poderia, né? Poderia ser uma onda 2 aqui, né? Se eu for levar em consideração só aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui e vou botar onda 1, seria onda 2 para vir buscar essa região, que é uma região importante, para poder fazer uma onda 3 e assim sucessivamente, porque eu estou dentro de um nível de acumulação e qualquer movimento que acontece até esse nível de acumulação ainda sim é normal. Ainda é normal para tudo que o Bitcoin subiu, cara. Se tu for pegar o Bitcoin para ver o que ele subiu para uma correçãozinha dessa, é praticamente significante, tá? Praticamente significante. Eu sei que tem muita gente que fica com medo, mas enfim. E aí, se eu for pegar agora só, eu quero saber onde está a maior concentração só desses dias aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Aí eu vou buscar ali, ó, e já faço isso. Tá nos 43, 467.9. Então, a maior concentração de volume aqui desses dias está aqui e o preço rompeu ela, ou seja, uma mini distribuição ali de topo nessa região. Beleza? Mas, é o que eu estou falando para vocês, por mais que o mercado ele corrija, a gente tem sim um ponto interessante, que é justamente esse ponto. E esse ponto aqui ele é interessante pelo simples fato dele ter sido aqui uma acumulação nessa região. Então, se tu for pegar o que é só essa concentração aqui, ó, tá vendo? É essa concentração. Então, o preço ele pode fazer muito bem o quê? Um movimento de queda mais acentuado, ficar brincando nessa região aqui, porque aqui foi acumulação, assim como a gente teve esse spike aqui, a gente pode ter o próximo spike se o preço vier para esse patamar aqui, que é dos 37, que tá bem aqui, ó, 37.4
89. Esse aqui é uma concentração de volume que tem que ser observada, tá? Acredito nessa configuração? Até o momento não tem por que acreditar nela ainda, até mesmo por conta da situação que a gente se encontra nessa região aqui. Por mais que o preço tudo indica que é para cair aqui, tá? Eu ainda não acredito que a gente vai vir buscar essa região aqui, cara. Tá? Eu só vou acreditar se romper aqui os 40. 44,99 rompeu, já era. Aí eu acredito que o mercado vai fazer um teste de oferta nessa região. E esse teste de oferta aqui, para mim, vai ser, ó, batata, porque aqui eu vou entrar novamente comprado, porque essas regiões aqui são regiões importantes. E se tu for pegar todas essas regiões aqui, galera, vamos diminuir aqui, ó. Olha o que acontece. Por que eu fico falando isso para vocês? Olha um exemplo clássico aqui, ó. Clássico. Não fui nem muito longe. Aqui, ó. Você vai pegar aqui essa acumulação, coisa que acontece. Deixa eu tentar deixar para vocês lá certinho. Ó, é isso mesmo. Que aí eu já mostro para vocês aqui, ó. Mexer aqui no DOM aqui, peraí. Beleza, aqui fica perfeito para mostrar essa configuração para vocês, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui o nível de quê? De acumulação. O que eu tenho aqui? O nível de acumulação. Presta atenção, beleza? A maior concentração de volume... Opa, peraí. Quero pegar de lá. Isso. Ó, pode ver que tem aqui. Aqui não tá aparecendo para mim. Só se eu botar mais para lá, ó. Opa. Ó, ela não vai aparecer porque tem maior do que ela. Mas, de qualquer maneira, essa região aqui, ó, é uma região de volume. Tá vendo aqui, ó? Beleza, então vamos lá. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho uma acumulação. Olha que a gente teve aqui uma queda grande, né? Uma queda grande, fluxo elevado. A gente teve aqui uma queda aqui, não foi tão grande, mas tem um fluxo elevado. Confira isso aqui comigo. E aí o preço ele tem uns 50%. 50% está aqui praticamente nessa região aqui, ó. Certo? Beleza. O mercado ele faz o quê? Ele faz o spike. Ele faz o spike e depois ele retorna com força. O mercado aqui ele pega aqui, ó. O nível de POC está mais ou menos nessa região. Aí ele pega aqui e faz o movimento de alta. Mesma coisa aqui, o movimento de alta. E aí o preço agora ele volta com força. E ele volta com força onde? Em cima de uma região de POC que está aqui, ó. Beleza? Em cima de um nível de POC que está aqui nessa região. Tá vendo? Nessa região aqui, ó. E aí, galera, essa região aqui, o mercado ele volta. E quando ele volta para fazer esse movimento, ó, spike novamente. E aí o mercado ele pode muito bem fazer esse movimento e fazer esse movimento. Ah, mas aqui não tá a linha. Obviamente que não tá, né? Só se eu afastar ela mais para cá. Ó, tá vendo? Agora ela fica. Por quê? Porque a maior concentração de volume está nessa região. Então o mercado ele pode muito bem fazer esse movimento aqui. Ele fez o nível de acumulação, né? Ele fez o nível de acumulação. Aqui está a maior concentração de volume. Ele me faz aqui o spike. O mercado ele corrige, pode corrigir com mais força para vir buscar essa região e pode ser novamente outro spike nessa região, como aconteceu nessas regiões aqui, ó. Se tu for pegar aqui, ó, bateu nessa região. Cara, se for pegar os outros aqui, ó, vamos ver aqui. Ah, a maior concentração de volume tá lá. Aqui, ó. Ó, fez aqui. Ó, bateu aqui, subiu. Bateu aqui, mas distribuiu. Então, se tu for pegar aqui, ó, bateu aqui praticamente, subiu novamente, tá vendo? Então, isso aqui, galera, ó, com acumulação. Aqui eu tenho um nível de 50%. O mercado aqui ele dispara, cai quase perto aqui do nível de POC e sobe. Então, esse tipo de padrão aqui, se acontecer aqui para mim, seria interessante. Aqui seria minha compra novamente aqui no Bitcoin. Certo? Beleza? Deixa eu apagar isso aqui. Tá? Então, galera, é isso. Beleza? É isso que eu quis passar para vocês. Essa configuração aqui rápida, tá? Para não deixar ninguém à deriva. Então, justamente, esse movimento que o Bitcoin fez aqui do dia 11 de dezembro foi um movimento interessante. Tá? Foi um movimento que me pegou aqui meio que de calça riada, não esperava, não nessa dimensão aqui, muito rápido, acho que foi coisa, sei lá, de 15 minutos, eu acho, esses 8%, mas está tudo aqui já monitorado e dentro aqui do que eu acredito, tá bom? Então, para eu acreditar realmente que numa recuperação do Bitcoin, a gente tem que romper os 42, enquanto isso eu tenho mais força vendedora e isso é indiscutível, certo? Vamos dar uma olhada aqui rapidamente agora lá no outro, na dominância aqui do dólar. E é interessante aqui também, cara, porque é o seguinte, ó, a gente está fazendo aqui os topinhos aqui, tá vendo? Descendentes aqui, abaixo da WMA, não é interessante, cara, isso aqui, ó. Então, o que aconteceu aqui? A gente fez aqui uma distribuição aqui, cara, ó o indicador.
trabalhando aqui lateral, pan, rompeu e agora está trabalhando para baixo. Então, ou seja, foi essa região aqui. O mercado, ele rompeu praticamente aqui, ó, nesse movimento. Ó. Nesse movimento aqui, o OBV aqui já, ó, tá falando aqui, cara, fraqueza aqui, o mercado ele vai distribuir e aí ele veio aqui para baixo. Beleza, o preço ele tá voltando, não está conseguindo renovar os topos aqui e abaixo da VWMA. Sinal negativo? É, sinal negativo. Então, eu tenho essa barra aqui, só que agora no gráfico diário eu consigo perceber que o preço ele está trabalhando acima dos 50%. É positivo? É totalmente positivo, mas olha a distribuição aqui. Então, será que o mercado ele não bate nessa região de 50 e depois desaba novamente? Aqui não tá legal, tá? Aqui não tá legal. Eu tô, na verdade, monitorando ele no semanal. Então, no semanal, o que eu tenho? Ih, rapaz. Então, no semanal, o que eu tenho? O meu OBV aqui, ele tá para baixo da VWMA, também não é interessante. E aí eu tenho um pico de volume aqui, que foi na semana ali de 4 de dezembro, né? E aí eu marquei, é o que eu estou monitorando. Então, o que acontece? Eu tenho 50% que está nos 5,88. Aparentemente aqui, ainda não acabou a semana, obviamente, a gente está tendo uma retração quando bateu no 6,12, e aí se fechar para baixo, galera, se essa semana fechar aqui para baixo dos 5,88, eu vou falar o seguinte, galera, realmente a gente tem mais força aqui, vendedora, e essa barra aqui é uma barra de continuidade, não foi uma barra de absorção, porque para ser uma barra de absorção, a gente tem que ficar trabalhando acima de 50%. E nota que o mercado, galera, ele está abaixo dessa barra, o mercado está abaixo dessa barra, o mercado está abaixo dessa barra, o mercado está abaixo dessa barra. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 barras de fluxo elevado e o preço trabalhando abaixo do fluxo elevado. É um sinal positivo para a dominância aqui? Não, não é um sinal positivo. Então, de qualquer maneira, eu ainda acredito que o mercado ele pode ter sim uma queda aqui interessante aí de 50%, como eu falei para vocês. Porque se eu for pegar o que é, vou travar aqui, ó, tirá-lo, e vou botar aqui o indicador aqui, o volume profile, a gente consegue ver que a gente está aqui na beira de o que, galera? Quem estuda aí o Market Profile sabe que é isso aqui. Ó, aqui a gente tem volume, e aqui, olha só, sumiu o volume. Aí tem volume só aqui, aqui e aqui. Então, o que significa isso aqui, ó? O que significa isso aqui? É o famoso nó de baixo volume ou, né, vácuo de liquidez. Aqui a gente tem uma lacuna aqui nessa região, não tem volume. Então, se o mercado perde 5,62, é um abraço aqui muito rápido para vir buscar essa região. Eu ainda acredito que o mercado vem buscar essa região aqui de baixo, que dá mais ou menos aí 50%, mais ou menos, né? É o que eu acredito. Se vai acontecer ou não, eu não sei, beleza? Então, o mercado, por mais que ele esteja aqui tranquilão aqui, pô, tu tem que ver aqui o seguinte, o contexto. Esse tempo todo aqui o mercado ficou lateral. Então, o mercado aqui, ele tem uns 50% dele que está passando nessa região. Então, se o mercado aqui, ele chega aqui, ele começa a subir e bate nessa região aqui, pode fazer isso. Pô. Tem uma distribuição aqui muito bem desenhada, tá? Muito bem desenhada. Beleza? Galera, então é isso que eu quis falar para vocês, tá? É realmente uma atualização para não deixar vocês à deriva aí. Até mesmo porque, como eu falo para vocês, não estava esperando esse movimento tão rápido, né? Se for botar no que é que ver buscar certinho aqui no semanal, a gente tá vendo é diário. Então, para não deixar vocês aí desse jeito, ó, a gente está aqui com o Market Profile, tá vendo aqui as regiões de volume aqui, ó, interessante. Deixa eu pegar aqui só um likezão aqui, ó, as regiões de volume. Aqui, ó, cara, aqui é um abraço. Por isso que eu tô falando para vocês que essa região aqui é uma região de compra, porque onde está o volume? Onde está aqui a armadilha total aqui, ó? Se tu for pegar aqui, meu amigo. Se tu for pegar aqui, ó o volumão aqui, ó, esperando. Bate aqui, meu amigo, que é volumão esperando aqui, ó. E aí o mercado ele pode fazer muito bem isso aqui. Certo? Galera, então é isso, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário aí abaixo, beleza? Então vamos ficar bastante atento aí com o Bitcoin. Realmente o movimento foi interessante. A gente realmente tem mais força até o momento, pela configuração aqui do gráfico, a gente tem uma força maior vendedora, mas lembre-se que o preço está acima da VWMA, tá? Essas regiões aqui são regiões importantes e para mim o Bitcoin só vai ficar tranquilo aqui para uma nova tendência, se a gente romper os 42.473.3, beleza? Tamo junto, galera, até mais. Boas operações a todos aí. Os